Olá, vamos agora falar um pouco sobre a transformada de Fourier discreta. Bem, nós vimos, de acordo com o teorema da amostragem, que ao amostrar um sinal contínuo no tempo, o efeito no domínio da frequência é criar réplicas do espectro original de x de t, ou seja, do x de ômega. Então a gente vai ter x de ômega mais ômega s, x de ômega menos ômega s, e assim por diante. Nesse caso, nós resolvemos o problema no domínio do tempo, ou seja, nós reduzimos um sinal contínuo no tempo a um sinal discreto no tempo, mas no domínio da frequência nós temos aí um espectro que é contínuo. Quando nós vamos utilizar computadores para fazer as contas, ou seja, quando nós vamos adotar uma abordagem numérica, nós temos que trabalhar com os sinais, todos eles em tempo discreto, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Então a gente tem que usar algum tipo de artifício para que nós tenhamos um conjunto de amostras discretas no tempo e um conjunto de amostras discretas no domínio da frequência. Então, a ideia é usar a amostragem no tempo para resolver o problema no tempo e usar o que a gente chama de amostragem espectral para reduzir o x de ômega a amostras discretas do sinal. E aí a gente tem que elaborar algum tipo de correspondência entre as amostras discretas no tempo e as amostras discretas na frequência. E é aí que vai entrar a transformada de Fourier discreta. Então, a ideia aqui é usar o que a gente chama do dual do teorema da amostragem. Então, nós vimos lá que nós podemos amostrar um sinal no tempo a um período menor do que 1/2 vezes a banda do sinal, e a gente vai conseguir reconstruir o sinal contínuo no tempo original. Então, a ideia aqui é amostrar agora o espectro, ou seja, a gente vai pegar o x de ômega, vai amostrá-lo e vai eh, reconstruir o sinal no tempo a partir dele. E aí depois a gente pega e une as duas versões aqui da amostragem, a amostragem no tempo e a amostragem dual na frequência, para poder resolver esse problema. Então, a ideia aqui é que se eu pego e tenho um sinal G de T, e ele possui aqui um G de F, se eu amostro esse espectro G de F, eu vou gerar réplicas aqui no domínio do tempo. E eu vou querer que essas réplicas aqui elas não se sobreponham. Então eu vou ter aqui alguma restrição neste tempo que eu chamei aqui de t0, a duração aqui desse sinal. E novamente, se eu amostro aqui no tempo, eu vou gerar réplicas no domínio da frequência. Então, nós vemos aqui que nós aqui temos uma correspondência, uma relação que a gente poderia dizer dual. Amostrando na frequência, eu crio réplicas aqui no tempo, e se eu amostro no tempo, eu crio réplicas no domínio da frequência. E aqui eu tenho uma correspondência, pontos no domínio do tempo e pontos no domínio da frequência. Não vou entrar aqui em detalhes nessa abordagem. O que eu quero mostrar para vocês são as expressões da transformada direta e transformada inversa de Fourier,
Mas o que a gente está fazendo, o que a gente está utilizando aqui é essa ideia da teorema da amostragem e do seu dual. Nós vamos ter algumas relações, por exemplo, o F0, que é o inverso do T0, ou seja, o T0 aqui ele representa o intervalo de repetição das réplicas temporais. O inverso dele é o F0 e ele vai ter que ser menor do que o 1 sobre tal. E o que é tal? Tal é a largura do sinal no tempo. Então, o intervalo de repetição ele tem que ser maior do que tal. Note que isso vai permitir que a gente inclua zeros aqui, além o intervalo que a gente está definido. Então, tem tal a largura do sinal, T0 aqui o intervalo de repetição. E o que é que isso vai implicar? O inverso do T0, ele é a separação entre essas raias no domínio do F, ou seja, aqui a resolução espectral, como a gente chamaria. Então, o inverso do T0, ele equivale aqui à resolução. Então, se a gente quiser uma resolução espectral maior, mas esses impulsos eles estejam mais próximos, ou seja, um espectro mais denso, a gente poderia colocar mais zeros aqui, de forma que alongue esse intervalo T0 aqui nesse caso. E o que vai ser onde é que entra o período de amostragem, a frequência de amostragem do teorema de Nash original? Ele entra exatamente aqui, né? A, a, o intervalo entre as amostras no tempo, vai ser o meu TS, e o inverso dele é o FS, que equivale no domínio da frequência à separação entre as réplicas. Então, esta figura aqui ilustra bem o que a gente vai fazer com a transformada de Fourier discreta. Então, a gente vai chamar de N0 o número de amostras de x de t em um período T0. Então, o que é que vai ser o N0? Vai ser você pegar o tamanho do intervalo aí das réplicas, né, das repetições, e dividir aqui pelo período de amostragem. Então, aqui a gente vai ter o número de amostras. Isso aqui no tempo, né, no sinal no tempo. E lá no domínio da frequência, a gente vai chamar N0' o número de amostras em um período Fs. Então, ele vai pegar Fs, que é onde as réplicas vão estar espaçadas no domínio da frequência, e dividir por F0, que é exatamente a resolução, a separação entre as raias espectrais. Então, das relações que a gente tem, Fs igual a 1 sobre Ts, F0 igual a 1 sobre T0. Então, vai ter essa correspondência que o N0 vai ser o N0', e ficamos com esta relação, né, que o T0 dividido pelo Ts vai ser a mesma coisa do Fs dividido pelo F0. O que é que a gente tem mais ainda? Nós vamos fazer uma definição, então nós vamos chamar xn, esse sinalzinho aqui está sugerindo tempo, né? X minúsculo, igual a Ts, vezes o que o x de nTs. Então aqui a gente está pegando um sinal x de t e está pegando amostras, valores no tempo a cada instante Ts. Se a gente pegar essa relação que está colocada, o Ts ele pode ser escrito como T0 sobre N0, está colocado aqui. E nós vamos chamar x de R maiúsculo aqui o x de R ômega 0. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está pegando amostras de x de ômega a cada intervalo de ômega 0. E ômega 0 é 2π f0, aquela frequênciazinha que foi definida anteriormente.
E o que é que são os pares de transformadas de Fourier discretas? São esses dois sinais. Então, aqui a gente tem x de r maiúsculo, a gente vai chamar de transformada direta, e x de r e x de n minúsculo a gente vai chamar da transformada inversa, e a gente tem esse par xn até xr. Então, vamos ter aqui uma soma de n igual a zero até n0 menos 1, de x de n elevado a menos jr ômega 0 n. Então, note que a soma aqui é em n, eu vou ter alguma coisa que depende de r. Teria o x1, o x2 e assim sucessivamente. E como é que você calcula esse xn? Pega essa expressão anterior que a gente fez. Então, é só pegar as amostras que tinha da amostragem, né, original, e multiplicar por TS. Então, a gente tem aqui o que vai entrar aqui na transformada. Então, faz isso, calcula, vai ter os valores aqui correspondentes aos R's que a gente quer. E também aqui temos a relação inversa. Então, se você pegar aqui os xr's, jogar aqui, a gente vai ter os xn's correspondentes. E aqui temos uma relação entre transformada direta e inversa. Este ômega maiúsculo zero que está aqui, ele vale ômega zero ts. Aí vem novamente, quem é o ômega zero? Você pode ter aquelas relações anteriores e é uma relação entre em 2π dividido pela quantidade de termos que você está considerando. Então, para calcular os pares de transformadas de Fourier discreta, nós vamos precisar dos seguintes parâmetros. O n0, a quantidade de termos, o ts, o período de amostragem, e o t0, que é a repetição das réplicas no tempo, né? Então, observe aqui que o T0 é o que está colocado aqui. É o intervalo de tempo em que as réplicas estão acontecendo. E a partir daí, com esses parâmetros, eu posso jogar em algum algoritmo que vai pegar e vai fazer essa conta para mim. Então, resolvendo isso aqui, a gente tem a transformada Fourier discreta, só que note que à medida que você vai incluindo uma quantidade de termos maior, essas contas elas podem ficar com uma complexidade bastante elevada. Aí, na prática, se utiliza um algoritmo para agilizar esse processo, que é um algoritmo chamado de FFT, ou transformada rápida de Fourier, que faz exatamente essas contas que a gente tem aqui, a FFT, que calcularia esse x de r maiúsculo, e a FFT inversa, a gente estaria calculando o x de n a partir do que está colocado aqui. Então, é o que é utilizado aí na prática. Então, a gente ainda vai precisar fazer algum tipo de condicionamento do sinal, porque a gente vai ter que informar para o algoritmo quantidade de termos está querendo, vai ter que estudar qual é a banda do sinal para poder calcular aqui o TS, o período de amostragem, e aqui vai ter que fazer algum tipo de análise temporal no sinal para determinar quem vai ser esse T0. Fazendo isso, eu jogo lá e o algoritmo de cálculo da FFT vai fazer essas contas para mim e eu vou ter a transformada discreta de Fourier. Então, aqui a gente tem algumas relações, né? O FS que está relacionado com o TS, ele depende da banda do sinal. E o F0, ele vai ser 1 sobre o T0, vai ser a resolução na frequência. No final das contas, o meu N0 vai ser o T0, que eu peguei dividido pelo TS. Então, esses parâmetros temporais, eles vão ser necessários. Aqui nós temos um exemplo de uso da transformada discreta de Fourier para calcular
a transformada de Fourier de elevado a menos 2t de t e traçar o seu espectro. Então, essa transformada, nós já vimos ela ao longo do curso, né, quando abordamos a transformada de Fourier na semana anterior. Vimos que elevado a menos 2t de t é uma exponencial causal, ela vai ter essa transformada que está colocada, 1 sobre 2 mais j ômega. E vamos ter aqui a amplitude, 1 sobre raiz de 4 mais ômega ao quadrado, e a fase menos o arco tangente de ômega sobre 2. E a gente vai querer calcular esse espectro usando a transformada discreta de Fourier. Então, a primeira coisa, a gente tem que estimar o B para poder calcular o TS. Esse daí, então, tem que ter uma ideia do, do espectro original. Aí você diz, espera aí, se eu estou usando a transformada de Fourier para calcular o espectro, né? Por que é que eu estou pegando aqui é, e usando a transformada de Fourier que eu já aprendi, né, em tempo contínuo para fazer essas contas? Bem, isso aqui a gente está fazendo meio um problema conhecendo já as expressões no domínio da frequência. Na prática, aí você provavelmente teria que fazer uma análise meio que de tentativa e erro, e a partir daí, né, você obteria essa estimativa. Então, uma vez que a gente conhece esse espectro, o módulo de x de ômega, a gente pode pegar e fazer uma estimativa da largura de banda. Aqui é a regra, isso aqui é um exemplo. Está lá no livro, ou lá no livro do LaTeX. A ideia aqui foi achar um ômega tal que essa amplitude ela corresponde apenas ao 1% do valor de pico do sinal. E esse valor de pico ele ocorre na frequência ômega igual a zero e ele vale meio. Então, se pegar e substituir ômega igual a zero aqui, você vai ver 1 sobre raiz de 4, que é 1 meio. Isso aqui vai corresponder ao valor de pico. Então, o valor que corresponde a 1% disso aqui, esse ômega correspondente, vai ser a frequência lá de 100 sobre π Hz. Né? Vai ser esse o valorzinho que leva o módulo de x de ômega a esse valor. E isso daqui vai, lá pelo teorema da amostragem, a gente vê que o TS é menor que 1 sobre 2b, né? 1 sobre 2b, se a gente joga esse valor, vai ter o valor de π sobre 200, que isso aqui dá 0,0157 alguma coisa, como está colocado. Então vai ter que ser um valor menor do que isso para verificar o teorema da amostragem. Já para calcular o T0, o que eu vou precisar nesse caso vai ser truncar o meu sinal x de t, porque observe que nós temos uma exponencial e ela vai decrescer à medida que o tempo aumenta, mas ela não fica zero. Então eu vou ter que fazer algum cortezinho de forma que eu tenha lá um período que eu use para repetir esse sinal lá no domínio do tempo e atender às condições para o cálculo da transformada de Fourier. Então, eu vou fazer isso, né? O meu critério é que seja um valor bem pequeno, nesse caso muito menor do que 1, e o valor 4 aqui ele atende a esse valor, porque se a gente calcular o valor em 4 da exponencial, você vai ter elevado a menos 8, que dá 0,0035, um valor bem menor do que 1, que é o valor de pico lá da exponencial. Aí, pegando o n0 correspondente, a gente tem aqui o t0 sobre ts, dá 254,6. Condições aqui da FFT,
O ideal é que, eu não sei como é que esse algoritmo aqui trabalha, mas que você tenha potências de 2, é o que está colocado aqui nesse caso. Então a gente aproxima para o valor superior, então a gente está usando 256 pontos de cálculo. Então você vai pegar 256 pontos do tempo, vão gerar 256 pontos lá em frequência, e eles vão estar relacionados, esses pontos, uns com os outros. Agora, né, pegando esse N0 que a gente fez, o T0 de 4, a gente faz um ajuste, já que a condição do TS aqui tem uma desigualdade, é menor ou igual que um valor, então a gente pode pegar um valor menor. Então, pegamos uma quantidade de pontos maior, mantivemos o T0 fixo e aqui a gente tem um TS de 0,0152625, que dá menor do que esse valor do que o π sobre 200, e pode ser usado agora para os cálculos. Então, agora a gente tem esses parâmetros e nós podemos calcular a transformada de Fourier. Aqui nós temos um código que está lá neste exemplo, lá no livro, que é escrito em MATLAB. Então, a ideia aqui é melhor mostrar para vocês o resultado, é comparar o gráfico da transformada de Fourier verdadeira. A gente tem linha sólida, o módulo, e linha tracejada, a fase, como está colocado. Então, sempre tem módulo e fase. Então, isso aqui é o espectro de Fourier. E o que a gente está querendo é calcular os pontos. Os pontos que estamos vendo aqui, né? Esses são os pontos em que nós estamos calculando a transformada de Fourier. Aqui nessa visualização, nós não estamos vendo todos os pontos, né? Está vendo aqui só um conjunto, mas a ideia é essa. E pelo que está mostrado aqui, está vendo que a transformada de Fourier verdadeira, ela está batendo com os pontos calculados através do algoritmo da FFT, calcular a transformada rápida de Fourier. Então, basicamente, o que, é que a gente está fazendo? Usando os parâmetros, o T0 aqui, 4, o N0, a quantidade de pontos 256. Quando a gente divide o T0 pelo N0, a gente vai ter o período de amostragem, o TS, que aqui a gente está representando pela letra T. Aqui temos a resolução temporal do sinal. Então, aqui a gente tem o T que está sendo utilizado. Para o cálculo da transformada de Fourier, você precisa calcular você pega aquele xn que está lá definido, tem que pegar esse t, o ts, e multiplicar pelo valor que a gente tem. E tem um ajuste no primeiro termo por conta da descontinuidade, que você vai de 0 para 1. Então, aqui tem feito uma correção nesse sentido para o algoritmo lidar melhor com isso. E aí, finalmente, a gente pega esse x e calcula a FFT. Então, vê que é a FFT do conjunto de pontos que você está considerando. E agora, o cálculo as exibições gráficas, aí são funções aí do MATLAB, e aqui está pegando e comparando com a transformada de Fourier analítica, e usando a função FFT Shift aí para trabalhar aqui com a parte gráfica de uma exibição melhor. Então, o código que calcular FFT é bem simples, é só essa linha de código FFT que está aqui. A gente tem mais trabalho para fazer a exibição gráfica do sinal correspondente. Então, a forma como você coloca os eixos é que vai dar significado a esses pontos, né? Porque se você pegar, fizer um plot unicamente aqui com o XR, você vai ver que vai ficar uma bagunça. Então, tem essa adequação. Quem tiver interesse em conhecer como isso é feito, pode pegar e observar a documentação do MATLAB, e aí ele vai explicar como cada uma dessas funções atuam, e vocês vão entender direitinho como é que
o gráfico vai bater exatamente com o que está aqui. Então, é, este exemplo aqui é apenas uma forma de passar para vocês como é que a análise de Fourier é utilizada na prática. Então, o que é que vai acontecer muitas vezes? Na prática, você adquire dados através de alguma placa ou alguma coisa que você consegue fazer esse processo de amostragem, e a partir desses valores, desses pontos obtidos dessas amostras, você vai utilizar a FFT para conseguir analisar o espectro desse sinal que você está trabalhando com ele, né? Então, vai ser para usar a FFT corretamente, você vai ter que estar levando em conta aí a que taxa você amostrou esses sinais e esses parâmetros relacionados que vão permitir que você tenha uma correspondência correta aí no domínio da frequência. Há ainda outros exemplos, outros códigos lá nos podem encontrar o livro aí, né? E a gente teria também como analisar as séries de Fourier, também em domínio discreto, como nós fizemos lá no caso para sinais contínuos do tempo. Mas a nossa disciplina ela tem um limite e essas análises de sinais discretos elas costumam ficar para depois em disciplinas mais avançadas ligadas ao processamento digital de sinais. Então, é isso.